Você já leu este livro? Tempestade de Guerra é o quarto volume da saga Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard. E eu estou aqui hoje para te contar a minha decepção ao ler este livro. Eu sou o Wagner Gaspar e seja muito bem-vindo ao canal Livros e Mais Livros. Sempre que a gente faz a leitura de uma saga de fantasia, especialmente uma com 3, 4 ou mais volumes, a gente vai criando uma grande expectativa para o final. Até porque normalmente o enredo vai construindo uma história e vai permitindo que a gente crie aí várias teorias de como essa saga vai terminar. E essa daqui, para mim, particularmente, foi muito frustrante. Eu não sei se você já viu a resenha que eu fiz ou a exposição da minha opinião dos 3 volumes anteriores, que estão aqui do lado. O primeiro volume, chamado A Rainha Vermelha, o segundo volume, Espada de Vidro, e o terceiro volume, A Prisão do Rei. Se você não viu e ficou aí curioso, eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição desse vídeo, então dá uma conferida lá para ver o que eu falei sobre aqueles 3 volumes ali. Bom, então por que no geral eu fiquei muito decepcionado com este quarto volume aqui? Particularmente eu gostei muito da escrita da autora, especialmente a narrativa das batalhas. Então eu achei que é bem envolvente, tem muita ação e ela realmente consegue prender o leitor. Mas não é o que acontece em todas as batalhas neste quarto volume. Mas antes de falar propriamente sobre ele, eu vou voltar um pouquinho nos volumes anteriores para então me fazer entender melhor por que eu fiquei tão decepcionado neste quarto volume aqui. O primeiro volume, no início, eu tive um pouquinho de dificuldade de me ambientar no contexto, no universo criado pela autora. É um universo com realezas, com reis, com vários reinos, só que ao mesmo tempo nós temos reinos que normalmente remontam a mundos mais antigos, a épocas mais medievais, só que ali nós temos um contexto com muita riqueza, com muitas joias, com muito glamour, com muitas festas, vestidos deslumbrantes e ao mesmo tempo muita tecnologia, muita vigilância, armas altamente desenvolvidas. Então foi um contexto assim, muito diferente, que mescla coisas de fantasias mais antigas com muita modernidade, muita tecnologia. Tem inclusive um príncipe que monta carros e motocicletas no porão do palácio. Então, nos primeiros capítulos eu tive um pouquinho de dificuldade de montar esse ambiente, esse universo todo na minha mente. Só que, como eu mencionei, a escrita da autora ela é tão persuasiva, ela é tão gostosa, que isso acaba passando despercebido aí nos próximos capítulos e a história começa a fluir de uma forma muito gostosa. No segundo volume, Espada de Vidro, a maior parte do livro também é muito gostosa, já tem aí algumas batalhas, então é uma narrativa muito gostosa para ser lida. Contudo, quando chega no final, nos 3 últimos capítulos, ocorre ali assim, algumas coisas absurdas. No capítulo 27, a Mari, que é a personagem principal deste livro, então nós temos uma protagonista em toda a saga da Rainha Vermelha, como o próprio nome Rainha Vermelha já dá a entender. Então, no capítulo 27 do volume 2, gente, a Mari não parece a Mari. Ocorreu ali um amadurecimento, uma mudança no personagem de um capítulo para o outro que assim não foi construído ao longo do enredo, ao longo da história. Então eu fiquei me perguntando o que aconteceu com aquela Mari em um capítulo. Então teve uma mudança muito brusca e isso quebra, querendo ou não, isso quebra a sequência da história. O capítulo 28 está ali assim, para contextualizar algumas coisas, apenas para dar sequência a alguns fatos importantes que aconteceu no segundo livro. E o capítulo 29, gente, ocorre uma reviravolta ali no capítulo 29, que, pelo amor de Deus, o que é aquilo ali? Quebra completamente a sequência da história. Eu não sei se a Vitória meio que se perdeu, se ela queria fazer uma reviravolta na história e não sabia direito como fazer. Gente, não faz sentido nenhum. No meu ponto de vista, os capítulos 27 e 29 jogaram por terra, desceu ladeira abaixo, todo o enredo construído ao longo do volume 2.
Então, assim, ali começou a minha decepção com essa história. O final do volume 2 não faz sentido nenhum. E aí, eu já fui para o volume 3, A Prisão do Rei, com muita expectativa. Por quê? A minha grande expectativa é que toda a merda feita no final do capítulo 2 fosse resolvida no início, ali até o meado do volume 3. Assim, só para deixar o leitor na expectativa e, sei lá, aquilo ali foi um sonho da Mari, algo desse tipo, uma alucinação. Mas não. O fim do capítulo 2 é o fim do capítulo 2, é aquilo ali, quer você goste ou não. E quando chega no volume 3, até a metade é intragável, a leitura é muito arrastada, assim, ocorre muita coisa ruim, então assim, não desceu. Então o volume 3 foi bem decepcionante. Do meado para o final, que começa a ocorrer algumas reviravoltas novamente, ok, a leitura fica gostosa, volta a ser aquela descrição narrativa gostosa da Victoria Aveyard. Mas a primeira metade, assim, mudou completamente a história. Então, de novo, o problema está ali no final do volume 2. Aquele final não desceu garganta abaixo, e aí aquilo tinha que ser resolvido de alguma forma, e eu não gostei do rumo que a história tomou em boa parte do volume 3. Mas enfim, da metade para o final do volume 3, a história, a trama volta a ficar interessante, volta a ficar gostosa de ser lida de novo, e aí termina o volume 3 com muita expectativa. E aí chegamos então ao volume 4. E aí eu estou tentando aqui não dar muito spoiler e contar apenas a minha opinião. Neste volume 4 ocorrem várias batalhas. E aí algumas muito interessantes e outras nem tanto. Já no meado dessa história ocorrem novamente algumas reviravoltas. E aí o enredo da história, desde o volume 1 até o volume 4, ele vai fazendo com que o leitor desenvolva algumas tramas, algumas teorias na sua cabeça, tipo George R.R. Martin, em Crônicas de Gelo e Fogo. Só que aí, assim como o final proposto pela HBO, quando chega ali no final, não acontece nada daquilo que o leitor imaginou que iria acontecer. E o final é muito mais simples do que o leitor esperava, ou pelo menos no meu caso, eu não vou falar agora do leitor, porque toda a trama vem construindo uma série de enredos que poderiam se desdobrar muito mais no final da história, ou conduzir para um final muito mais eletrizante, e não foi isso que aconteceu. Tem 3 grandes batalhas nesse livro. A primeira é muito emocionante, é muito legal. A segunda também. Quando chega na batalha final, pelo amor de Deus, o que foi aquilo, gente? A Victoria tem um jeito muito particular e eu gostei muito da forma como ela descreve, como ela narra as batalhas, sempre na visão de alguns personagens principais. Então, assim, é muito arrepiante, é muito gostoso ler a descrição, a narrativa dessas batalhas ali pela visão de alguns personagens. E é sempre muita ação, então você lê capítulo após capítulo e você quer continuar para ver que fim vai dar aquilo ali. Quando vai se aproximando do final, que os capítulos vão terminando, eu comecei a me perguntar, que merda que vai acontecer aqui? E aí quando chega na batalha final, pelo amor de Deus, parece que foi a irmã da Victoria que escreveu, o tio dela, o sobrinho dela. Não parece a mesma autora, não parece a mesma escrita. A descrição da batalha não é tão envolvente, a batalha se desenrola de uma forma que, parece que a autora verdadeira morreu e a irmã dela está continuando a história, assim. Teve uma queda brusca nessa sequência narrativa que eu não consegui perceber a escrita da Victoria Aveyard no desfecho dessa história. Eu achei frustrante. Tinha uma série de acontecimentos, nós temos vários reinos envoltos ali numa série de tramas, uma série de guerras, tanta coisa poderia acontecer naquele final e a trama leva o leitor a pensar isso e no final nada acontece. Então eu fiquei assim, extremamente frustrado. E aí eu volto para quem viu o que eu comentei dos livros anteriores, que eu deixei o link aqui abaixo se você não viu. Eu fiquei meio cismado com o nome dessa série, A Rainha Vermelha. Na minha opinião, esse nome não reflete verdadeiramente todo o enredo, toda a história contada aqui.
E ao concluir este último volume, isso só reforça a minha opinião. Se tivesse, por exemplo, um título O Vidente, faria muito mais jus à história contada nesses 4 volumes. E eu ficaria muito mais feliz com esse nome. Mas tudo bem, talvez a autora preferiu esse nome, ou talvez a editora, quando a editora aceita publicar um livro, tem um contrato que o autor assina. E aí, normalmente, a editora pode mudar o que ela quiser na história, inclusive o título. Então, eu continuo não gostando do título A Rainha Vermelha. Eu acho que O Vidente ficaria muito mais interessante, ou traduziria de uma forma muito mais real e palpável toda essa história aí ao longo desses 4 volumes. E aí tem um 5º volume, eu já vi algumas pessoas comentando, mas tem continuação, tem um 5º volume. Bem, na verdade, o que eu li, se eu não me engano, escrito pela própria editora, esse 5º volume não é necessariamente uma continuação da saga Rainha Vermelha. Na minha opinião, o que eu acho que aconteceu? Como a saga fez muito sucesso, tanto a editora quanto a autora quiseram assim, meio que publicar algo mais, ganhar mais um pouco de dinheiro e fama com isso. Então ele escreveu um 5º livro, meio que parece que ambientando um pouco mais o reino de Norta, como ele está dividido, a questão aí dos reinos, sobre os personagens, que fim que deu cada um, ou não sei se também foi para tentar resolver um pouco o que aconteceram no final desse volume. Como eu disse, eu não gostei nem um pouco disso aqui, e acredito que outros leitores também tenham ficado um pouco frustrados aí ao final dessa saga. Então talvez esse 5º volume tenha sido para tentar resolver um pouco disso aí. Sinceramente, eu não vou ler o 5º volume. Se tivesse um 5º volume, realmente continuação dessa saga, eu não fiquei nem um pouco motivado a ler. Eu participei de um sprint de leitura semana passada que eu comentei que quando eu terminei o 3º livro eu já não estava muito motivado para ler esse aqui. E a partir da metade desse volume aqui eu também já não estava muito animado. Então, se tivesse um 5º volume, certamente eu iria fazer uma pausa, remoer essa história, digerir tudo o que aconteceu para ver se eu iria continuar lendo. Então, para mim, a história da Rainha Vermelha terminou aqui. Eu não pretendo ler o 5º volume, que foi, na minha opinião, assim, eu acredito que a Vitória tentou arrumar um pouco da bagunça que ficou aqui com o final desse 4º volume. Então, essa foi a minha opinião. Eu acho que, enquanto leitor, quando a gente lê uma saga de fantasia, a gente espera um final épico, ou a gente espera um final grandioso. Crônicas de Gelo e Fogo, a gente não sabe o final escrito, eu espero que o George R.R. Martin não morra antes de finalizar esse raio dessa história. A HBO cagou o final das Crônicas de Gelo e Fogo na série, e eu esperava um grande final nesse enredo, porque é uma história que merece um grande final, e eu não gostei do final que teve aqui. Alguns acontecimentos já esperavam. Se fosse diferente, acho que seria mais frustrante ainda. Só que eu esperava muito mais coisas no final dessa saga e não veio. Então eu achei decepcionante. E você já leu? Está lendo essa saga? Me conte aí abaixo nos comentários o que você está achando, o que você achou. Ou se você está pensando em ler e agora ficou desanimado, diz aí qual é a sua opinião. E tem algum livro que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aí abaixo. E deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Conforme eu vou lendo, eu vou trazendo a minha opinião de livros aqui. E como vocês podem perceber pela minha estante, eu gosto de ler um leque muito diversificado. Então aqui tem fantasia, eu gosto muito de leitura científica, livros de divulgação científica. Então tem um leque bem abrangente aqui no canal. Então se inscreva aí no canal para acompanhar as minhas leituras. Do mais, um grande abraço, boas leituras e até o nosso próximo vídeo.